E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A guerra vai causar um caos, um abalo econômico, precisa já causou, né? Vai piorar, né? Tem que piorar. Vai causar um abalo econômico, né? Vai favorecer com que alguém se levante e ofereça uma solução. Então, o Fórum Econômico Mundial já propôs isso. Começou a primeira proposta, o Klaus colocou em 2020, né, de estabelecer o grande reset. Então era tributar os países que são grandes poluentes de gases, né, que promovem o aquecimento global, que ninguém mais falava a respeito. O Al Gore cantou a bola em 2006, foi laureado com o Prêmio Nobel em 2007, por essa ideia, depois abafaram a história. Até teve um geofísico que falou no Jô Soares que o aquecimento global era uma balela, que os oceanos refrigeram a Terra, são 70% de água no nosso planeta, então seria utopia aquecimento global. Mas eles resgataram essa ideia, né, para trazer um salário mínimo universal. Parece algo bom, erradica a fome, só que aí você vai ter que ter uma nova ordem mundial, alguém que vai ter que controlar tudo isso. Até o Biden, mesmo ele estando gaga, ele falou sobre isso. Ele falou? Ele falou que é necessário uma nova ordem mundial. Até se vocês pesquisarem, navegar pela internet, acho que nunca se falou tanto em nova ordem mundial, pegar de um mês para trás, um monte. E está lá na nota de $1 isso, né? Novos ordos seclorum, nova ordem mundial, tá em latim, né? Isso lá de trás? Tá lá de trás, desde que a nota foi criada. Tá tudo está sendo preparado para essa nova ordem mundial que vai acontecer. Você quer terminar isso e depois explicar o que vai ser essa nova ordem mundial? Se você quiser, eu sumaria agora. Então, duas palavrinhas. Nova ordem mundial vai ter que ter um agente controlador, né? Então você vai ter um score, né? Então ele vai ter um score, uma contagem de pontos, que nem hoje tem no Serasa, né? Você vê lá quanto que você tem de ponto, né? Então cada um vai ter um score. Se você obedecer às regras, jogar conforme as regras, você vê. Agora, a gente sentiu só uma centelha disso. Você não podia ir em shopping, não podia ir em teatro, né? Se você não tivesse o comprovante da imunização. Então, se isso daí for uma coisa obrigatória, majoritária, e se você recusar isso, você não pode mais comprar, vender, fazer nada. Exatamente como a Bíblia diz, que não tiver a marca. Hoje já tem nanotecnologia para isso. Bill Gates está desenvolvendo isso, inclusive, a luciferase, uma marca no pulso. Então, se você tomou uma picada, por exemplo, um imunizante, vai estar na sua corrente sanguínea e detectado pela marca ali por um aplicativo. É invisível ao olho nu. Quem que está Bill Gates. Mas isso para uma próxima doença que vai vir. Uma próxima doença que vai vir, mas ele já está se preparando para isso. Ele fez um pool de 7 laboratórios farmacêuticos para trabalhar em conjuntos para desenvolver isso. Né? Um imunizante mais poderoso. Aí você pode selecionar a população, né? Também quem não aceitar, né? Você joga aí. Hoje em dia, acho que uma guerra biológica ela é muito mais eficaz que uma guerra nuclear. Com certeza. Né? Você preserva tudo. E hoje tem tecnologia para tudo. Eles têm tudo. Tem a gripe espanhola, tá? Os Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Isso é só a pontinha do iceberg. Tem como né? você soltar uma arma biológica que mata só quem você quer, quem não tá exato. Você seleciona. Quem não foi... Você protege algumas pessoas. Você protege algumas pessoas, exatamente. Qualquer foco de resistência você elimina. E aí você é obrigado a aceitar a normativa ali. Então vai precisar de um agente controlador, que é a nova ordem mundial, que faz parte do plano do grande reset. Mas essa nova ordem mundial, quem é o líder? Quem que vai... Provavelmente os Estados Unidos. Né? Não o Biden, né? Mas eu acho que o Trump volta. Tem uma nova força crescendo do outro lado, que é China, Rússia. Sim. E aí? Mas eu acho que são coadjuvantes, porque eles trabalham em conjunto. Na verdade, a gente olha assim, uma coisa separada, mas a Rússia favoreceu sim na eleição do Trump. É fato isso, a CIA comprovou isso. Depois abafaram o caso, né? Mas a CIA comprovou. A CIA é um órgão, né, respeitado. E o Trump ficou lá. Ele fez o papel dele. O Trump fez muita coisa. O 45º presidente norte-americano, você lembra que o número 9 tem um contexto cabalístico, numerológico, satanista importante. E ele fez a parte dele. Ele acabou colocando a embaixada americana para Jerusalém. Isso teve um desdobramento enorme no mundo espiritual. O genro dele fez acordos de paz assim inéditos. E Israel é a figueira, né? É o relógio de tempo de Deus ali. A gente vê tudo acontecendo. Hoje os grupos terroristas estão mais fortes. O Hamas, o Hezbollah, o Afeganistão. Deixaram os caras cheios de arma lá. Quer dizer, fortaleceu o Estado Islâmico. Então, hoje Israel está em alerta máximo porque corre risco de sofrer um atentado. Já está tendo umas treta lá.
Então é alerta máximo. Qual Estados que é o Unidos plano lá no Israel? Aconteceu o que lá? Na minha inferência, vai ter que rolar uma guerra. Né? Os Estados Unidos vai ter que intervir nessa guerra. Nessa mesma da Ucrânia que você está falando, ou outra que ainda vai em outra que vai acontecer. Porque esses grupos terroristas, eles são financiados pelo Irã, né? Pelo Catar, né? E a Rússia também é aliada do Irã. Então eles recebem ajudas de várias frentes ali. Então provavelmente eles vão orquestrar um ataque contra Israel, minha inferência, né? Até pautado nos sinais bíblicos, né? Não é uma profecia, é ancorado nos sinais. Israel sendo atacado, Estados Unidos é aliado militar. Ele vai ter que intervir. Vai ter que intervir. Né? E aí eles vão, talvez, na minha conjectura, reconquistar um território que já era deles. Os judeus sempre habitaram na Palestina. Quando foi feito o Estado de Israel, em 14 de maio de 48, quando foi feito o desenho ali pela ONU, né? Deixaram de fora uma parte importante, que é onde estava o templo, que hoje é o Domo da Rocha lá, né? E eles acreditam piamente, os judeus, que vão reconstruir o templo. Tem um Instituto do Templo, qualquer um acessa isso pela internet. Ele já tem as vestes sacerdotais, o menorá de ouro, tem tudo pronto para construir o templo, planta, tudo certinho. Mas derrubando o que está em cima? Então, eles vão ter. Só uma guerra pode fazer isso. Exato, né? Só uma guerra pode destruir aquilo e trazer aquele território para Israel e eles reconstruírem o templo. Aí a profecia bíblica se cumpre. Então tem que haver o caos. Porque a profecia fala da reconstrução do templo. Da reconstrução do templo. Da volta de não sei quantos judeus, não tem isso? Fala dos 144 mil, né? O que é esse 144 Na verdade, são 144 mil, mil assim que são. Que eles são judeus, mas como se fossem judeus messiânicos, sabe? Judeus que vão pregar para os judeus, que vão então falar a mesma linguagem para os judeus. Então é nesse sentido, né, que eles vão estar aqui, que são descendentes, né, dos judeus e vão ter voz perante os judeus para falar do amor de Deus para os judeus. Entendi. Então nesse sentido. E a guerra, você acha que já é então um sinal disso, a guerra? Eu acho que a guerra, sim, é um estopim, né? Jesus fala guerras, rumores de guerras, o amor ia se esfriar, fala da figueira. E quando a gente pega a analogia da figueira, o que é? Jesus, ele faz, Mateus 24, Jesus faz uma analogia com a figueira, fazendo uma alusão a Israel. A gente pegar desde lá de Gênesis, tudo está concatenado. Em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, Adão, com tanta planta para se cobrir da vergonha, né, do pecado lá, ele podia usar uma bananeira, tal, ele usou a figueira, né? Foi uma figueira. Então a figueira é a representação de pecado. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, essa árvore não dá fruto. Parece estranho. No satanismo falava isso para mim. Pô, Deus é mau, amaldiçoa a figueira e não era para ele dar fruto. A figueira secou. Então ele estava fazendo uma alusão que Israel não estava dando frutos. Israel não estava seguindo os preceitos que Deus tinha estabelecido pelas linhas mosaicas. Aí Jesus, em Mateus 24, ele fala, olhem para a figueira. Quando os ramos estiverem tenros, é chegado o verão e eu estou às portas. Ou seja, eu não cheguei, mas eu estou chegando. Né? Então fique de olho na figueira. E ele completa, ele dá uma medida temporal para você fazer o cálculo. Né? Ele dá a pista. Não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então você guarda uma geração. Israel torna-se nação em 14 de maio de 48. Uma geração bíblica tem 70 anos. Ah, é? São 70 anos. 70 anos. O Salmo 90:10 fala sobre isso. Mateus 1:17 também fala, né, que de Abraão a Davi passaram 14 gerações, num período de 1000 anos, dá mais ou menos 70, arredondando a 71 e uma dízima periódica. Então, arredondando 70. Então, a gente tem evidência bíblica, uma geração 70 anos. Curiosidade, Israel é fundado em 48, lua de sangue, apareceu lua de sangue. Guerra dos 6 dias em 67, lua de sangue. Recentemente, entre 2015 e 2016, nós tivemos um fenômeno raro, uma quatríade de luas de sangue. Né? 4 luas de sangue seguidas, 2 em 2015, 2 em 2016 em seguida. Então, sinais dos céus que a Bíblia fala em Joel e em outros textos mais. Agora nós vamos ter também mais, em maio vai rolar, no dia 16, aí um super eclipse aí também. Tô ansioso pelo dia 16 aí, que vai ter um eclipse total da Lua, cara. Então tem sinais do céu acontecendo. Aí o que acontece? Vai dar 70 anos em 2018. 14 de maio de 2018 deu 70 anos. Trump já era presidente dos Estados Unidos em 2018. 45º presidente norte-americano, 549. E ele que faz a embaixada ir para Jerusalém. Então ele fez o papel dele. Aí ele sai de cena estrategicamente, que enquanto ele estava no poder não teve guerra. Não teve guerra. Estratégico isso. Por quê? Né?
Porque ele tem que ser bem visto. Agora ele vai voltar e provavelmente ele vai ser reeleito. Falou que provavelmente ele vai voltar agora. Vai voltar e provavelmente vai ser reeleito. Ele, como se fosse uma peça de teatro, né? Então, assim, ele não pode entrar como protagonista o tempo inteiro. É mais interessante o antagonista. Então você sai um pouco de cena estrategicamente e aparece de novo. Agora vem como salvador, ele vem como o cara salvador, que vai reconstruir. Que vai reconstruir e tudo mais. Né? E aí tem a questão da moeda única, tem um monte de coisa aí. Do reset. O que seria esse reset que estão falando? Reset econômico só? Precisa ter um caos, vai ter que ter uma desestabilização. Caos, né? Já está começando, vai piorar. Tiraram a Rússia do sistema lá de bancos e tal, aí eles só estão aceitando rublos, aí o dólar também E eles são produtores de gás, assim, importantíssimos, né? Então abala a economia, sem dúvida. O reset, então, é isso. É um encaminhamento para uma moeda única, é isso? É um encaminhamento para uma moeda única e para um governo mundial, para alguém que vai controlar. Precisa ter um agente controlador para assim, você manter os parâmetros do reset funcionando, né? Você medir os scores, ver quem está cumprindo as ordens, quem não está, quem vai ter o merecimento disso, o trânsito de pessoas. Então você realmente não vai poder comprar, fazer mais nada se você não tiver a marca, né?